indígena com os culinas. Como é que está o nível de agressão? O que tem acontecido lá? A situação está meio tensa, é tão tensa que vai exigir a presença de uma equipe comandada pelo Railson Ferreira. E além desse problema no Seringal Porto Rubi, ele vai para uma outra região ainda mais afastada, aí já perto da fronteira com o Peru, que também tem casos complicados lá. Então, assuntos importantes. E outro assunto que eu destaco da conversa com o delegado Railson aí, meu parceiro, aí Feijó é o Acre inteiro, né, que cabe ali dentro. Que é esse problema relacionado à violência doméstica, em específico à violência contra a mulher, isso aí está muito complicado. A Polícia Civil tem criado iniciativas, tem o PC na escola, né? Polícia Civil na escola, tem uma série de iniciativas para nós formarmos uma geração, digamos assim, um pouco mais blindada em relação a esse problema. Mas, então, preciso da sua participação. O delegado Railson é a conversa de hoje nos 2 primeiros blocos. Preciso que você coloque a sua pergunta, a sua crítica, a sua dúvida, coloque o seu nome e o bairro ou a cidade onde você mora. Dê identidade à sua participação, tá bom? Antes disso, eu tenho um recado para dar para você. Presta atenção que tem brinde aí, gente. A EcoPower vai presentear seus clientes no mês dos pais. Presta atenção, não é sorteio. Comprou, ganhou. Eu vou repetir, é isso mesmo. Comprou, ganhou. A EcoPower vai te dar um fogão de indução de 4 bocas. A cada projeto comprado, você ganha o seu fogão. Você que está cansado de pagar caro pela energia, a EcoPower vai te explicar como economizar e como faturar. Você financia o seu projeto em até 30 vezes sem juros. Isso mesmo, 30 vezes sem juros. Entre em contato pelo telefone 99211 7041. A EcoPower está localizada na rua Pernambuco, 1111, no bairro Bosque. Estamos aguardando a sua ligação. EcoPower, vai aonde você chamar. Muito bom. Essa daí é a energia da moda, né? Energia solar. Bom, aperta o biloto aí, Lala. Pode ser rapidinho, fazer um comentário que é necessário. Eu não vou nem falar a respeito dos números maravilhosos da Expo Acre, não vou falar a respeito dos 2 apagões de 10 segundos que aconteceram, dos problemas de falhas de internet, das brigas, das 2 pessoas baleadas lá dentro do Parque de Exposições. Foi um sucesso. Não vou falar sobre isso. Agora, o que eu quero salientar? E aí, não há aqui nenhuma ironia. É de fato um acerto. Eu li agora, antes de chegar aqui para o estúdio, uma fala do secretário Alisson Bisteni, que inclusive ele já tinha adiantado aqui para nós, né, no Gazeta Entrevista, que aquele espaço, o governo do Estado, digamos assim, será do governo do Estado aquele espaço do Parque de Exposições. Isso é muito bacana, aquele espaço ali, como ele tinha adiantado, não é do governo do Estado, é da União. Digamos que quem manda lá é o presidente da República. E agora a novidade é que o governador do estado vai passar a ser o dono entre aspas, né? O governo do estado do Acre é que vai ser o senhor daquele lugar ali. O estado do Acre vai ser o senhor daquele lugar. E aí cabe a nós, junto com o governo do estado, ocuparmos aquele ambiente. Alguns espaços a Secretaria de Agricultura não deve abrir mão, mas há espaços ali que cabe tudo ali dentro. Cabe tudo. Ele falou que poderia ser a sede dos conselhos ali, Conselho da Juventude, Idoso, olha, criadores de cachorros de raça, criadores de cavalo, tudo isso, aquele espaço pode ser ocupado durante o ano todo. Isso aí é muito importante, é uma conquista. Se isso realmente se efetivar, se isso se concretizar, eu diria que é uma vitória
que outros governos não conseguiram, não é? Não sei se tentaram com a devida energia, mas o fato é que agora isso pode ser real, isso é importante, isso pode vir a ser mais econômico para os cofres do Estado, porque a cada edição da Expo Acre você ter que fazer uma espécie de reconstrução daquele espaço ali do Parque de Exposições Rio de Viana, não é brincadeira, né? Mas que bom que deu esse encaminhamento. Em relação aos números da Expo Acre 2023, vocês já devem estar cansados de tratar do assunto, de ler sobre o assunto, de ouvir sobre o assunto. Então, vamos passar a página, vamos em busca da Expo Acre 2024, que sem dúvida nenhuma vai ser outro fenômeno também. Delegado Railson, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde aos telespectadores. É novamente um prazer estar aqui, trazer o trabalho da Delegacia de Polícia Civil de Feijó, né? Trazer os nossos números, trazer aquilo que a gente vem trabalhando diariamente. E vocês abrem esse espaço e é muito bom porque a polícia da Delegacia de Feijó acaba sendo conhecida em nível de Estado, né? A gente deixa de trabalhar o nicho do município e a gente reverbera na cadeia estadual. Perfeito. Eu queria começar falando a respeito dessa situação que me parece tensa e eu queria tentar entender o tamanho desse problema lá no... Vamos começar pelo Seringal Porto Rubi? Como é que tá o problema lá? Que problema é? Que dimensão você pode nos passar? Feijó é o 33º maior município do Brasil em extensão territorial. Não sei se você sabia disso. Se eu não estou enganado, é 33º. É o município com maior população indígena do estado do Acre, né? Então, nós ganhamos de todos os outros municípios. Temos uma extensão territorial alarmante, muitos rios, muitos ramais. O que está acontecendo? Lá no Seringal Porto Rubinho, existem algumas aldeias. Dentre estas aldeias, nós temos a aldeia do Limoeiro e a aldeia da Nova Califórnia, né? A aldeia Califórnia. Lá moram, além de pessoas não indígenas, moram os indígenas da etnia Kulina, que tecnicamente são os Maderás. Né, que Kulina é um nome que o antropólogo os deu, né, deu a eles. Mas eles se identificam como Maderá, né? Exatamente. Né, então a gente prefere falar da forma como eles querem ser chamados. Né? O que é que acontece? Há mais ou menos 10 dias chegou à delegacia de polícia uma ocorrência de que naquele local os indígenas estariam queimando as residências das pessoas não indígenas, queimando casas de farinha, queimando paiol, dando flechadas na criação das pessoas, né? Matando os bois, devastando toda a produção de lavoura, os bananais, entre outras culturas de legume. Isso chegou ao conhecimento, pedi por meio das redes da rádio local que essas pessoas viessem à delegacia. Elas vieram na quinta-feira passada, estiveram comigo, aproximadamente 5 pessoas, representando toda a comunidade que está sofrendo esses ataques. Diante da problemática, a gente acionou a FUNAI, a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil aqui em Rio Branco, para que possamos encontrar uma situação onde o conflito seja resolvido. Agora, qual a causa? O que foi? Isso tem 10 dias, né, que você falou? Há mais ou menos 10 dias que eu tomei conhecimento. Aliás, o Laércio, nós temos uma imagem que mostra, olha, isso aí, que situação, isso é o quê? Uma residência? Era uma residência, delegado? É uma das residências que foi queimada, né? Aí você verifica que não restou nada, apenas os tocos enfiados, todos os móveis, todos os utensílios de casa foram também destruídos pelo fogo. E assim como tem essa imagem de uma residência completamente destruída, há também relatos de casas de farinha destruídas. Casas de farinhas, paiol, né, e sobretudo os animais, porque as pessoas ali elas vivem da caça. É um local muito longínquo, aproximadamente 5 dias de barco grande até chegar lá, barco menor dá em média 3 dias. Então as pessoas sobrevivem daquilo. Elas não podem vir à cidade costumeiramente para pegar mantimentos, né? Agora, eu interrompi na hora que você estava explicando. E a causa disso? Por que está havendo essa arenga? Então, a motivação a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar, porque
os moradores que não são indígenas, que estão sofrendo os ataques, eles não moram em terras indígenas. Então, em primeiro momento, eu pensei, estão devastando as terras indígenas, estão explorando, estão grilando. Não. A informação que eu tenho é que não. Que as pessoas estão nas suas comunidades, os indígenas nas deles, só que atacando a comunidade não indígena, a comunidade local. Então, em princípio, não é uma invasão de terra indígena. Então, a motivação a gente ainda desconhece, por isso que a gente tem que ir no local, juntamente com os órgãos de proteção à comunidade indígena, para verificar uma situação. Se não se trata de invasão de terra indígena e os Madirá querendo se defender, se não é isso, a hipótese, a atuação de facção se fortalece? Acredito que lá não tem a atuação da facção criminosa, não. Ali não. Não? Não. Por quê? Porque a facção ela vai se ramificando. Ela saiu da cidade e realmente ela chegou na zona rural e ela chegou nas aldeias. Inclusive já foram feitas várias operações nas aldeias, foi feito flagrante de tráfico de drogas, plantações de droga nas aldeias de Feijó, só que essa aldeia é muito longe e a gente não tem relatos de faccionados naquela comunidade. Temos em outras, até mais distantes do que a aldeia do Limoeiro e a aldeia da Califórnia, mas de outra etnia. Não Madirá. Não, já seria Runicuim e Jaminauá. Jaminauá. Agora, eu estou falando... Xanenauá, na verdade. Eu estou falando isso, desconfiando, por quê? Porque, em boa medida, o controle dessas regiões, e aí já que está na divisa com o Peru, o controle dessas regiões por uma ou outra facção, digamos que é um controle estratégico. Se tem uma comunidade não indígena, ou, eu não sei, estou falando a respeito da não indígena, porque os relatos que estão me chegando são de que são os indígenas Madirá que estão fazendo isso, não é? Sim. Estão matando as criações, estão acabando com os roçados, então fica uma, digamos, possibilidade no ar, né? Porque essas facções utilizam muito essas comunidades indígenas de forma estratégica. Né? Sim, utilizam muito. Inclusive, ano passado, o pessoal do Gazeta, né, da TV Record, estiveram em Feijó, fizeram entrevista exatamente sobre a atuação da facção criminosa nas aldeias. Isso é uma realidade. Mas eu acredito que neste caso, especificamente, não. E quando eu falo isso, em nenhum momento aqui eu estou querendo criminalizar a comunidade indígena X ou Y. É só porque, infelizmente, isso como você disse, é uma realidade. Bom, tem algum outro aspecto? Você acha que... Você falou aí 5 dias de viagem, 3 em barco grande, agora com Rio Seco. Isso aí deve duplicar, imagino. Não, essa média já é com já Rio é com Seco. Rio Seco. Já é com Rio Seco. Subindo o rio, né? Subindo o rio. E qual vai ser o tamanho da tua equipe lá? A gente vai de aeronave. O voo está programado para quinta-feira, dia 11. A equipe, apenas 2 policiais, mas a equipe da aeronave e um representante da FUNAI. Nós vamos em poucas pessoas por conta da logística da aeronave, que não cabe muita gente. Né? Você tem que dar até a quantidade de peso de cada tripulante para poder dosar o que cada um pode levar, o que não pode levar, pela estrutura da própria aeronave. Por isso que é importante levar o representante da FUNAI. Sim. Há mais ou menos 15 dias, 20 dias atrás, a gente prendeu um indígena da mesma etnia e, ao prendermos, 2 outros indígenas pegaram suas flechas e armaram contra a Polícia Civil. Onde isso? Na praia de Feijó, onde acontece o festival. Isso há mais ou menos 20 dias atrás. E a gente conseguiu fazer uma intervenção junto à FUNAI, que foi imediata, foi eficaz e conseguiu controlar os ânimos antes que acontecesse qualquer desgraça. Mas foi alguém da tua equipe ou foi você mesmo? A equipe estava lá no local, prendendo, e eu estava com José Augusto, que é o representante da FUNAI, ouvindo outras testemunhas na delegacia. Quando um determinado policial liga delegado, venha para cá, senão a coisa vai piorar. Eu pergunto o que aconteceu, ele resume em 2 palavras, pego o Zé Augusto, vou para a rua, para um carro particular,
leve a gente para a praia, levou. Coisas de interior mesmo. Porque não tinha viatura mais lá, porque as viaturas estariam todas na rua. E a gente chegou à praia e o Zé Augusto já intermediou por ser representante, né, da FUNAI, e eles terem um respeito à FUNAI, eles têm muito mais respeito do que ao Estado. Ao Estado. Porque essa etnia, eles não estão ainda integrados à cultura ocidental. Eles não entendem o papel de um juiz, o papel de um promotor, de um delegado de polícia. Eles não entendem das normativas. Nós entendemos direito, imagine, né? Sim. Eles não me reconhecem como autoridade. Eles me reconhecem como um ser normal. Diferente das outras etnias que já vivem há bastante tempo ao redor da cidade ou mesmo dentro da própria zona urbana. Quando a gente fala isso, é porque às vezes, quando fala a respeito desse choque de culturas, repito, mais uma vez, ninguém está aqui criminalizando o indígena. Um relato desse, nós temos que entendê-lo mais como uma agressão nossa a eles. A questão é essa. E esse choque de culturas, esse não respeito às hierarquias, ou não entender como é que é a lógica do sistema jurídico, como funciona, isso é algo que não é exclusivo dos indígenas. Nós também ignoramos em boa parte deles, não é não, delegado? Sim, Seja sim, sincero. sim. Então, por isso que é interessante a figura do representante da FUNAI. E acredito que na quinta-feira a gente vá lá, que tenhamos êxito, porque episódio como este já tive em Feijó ano passado. E a gente resolveu em 2 dias com o apoio da FUNAI. Naquela ocasião, qual era a causa? A causa também não tinha motivação. Os indígenas da mesma etnia tinham saído do seu local de origem, vindo para a cidade, pararam em um determinado seringal, chamado Seringal Consulta, para quem de Feijó sabe qual é o seringal, e lá eles começaram um conflito com os moradores locais. Eles mataram muitos porcos à flechada, estavam já flechando os moradores. Assim que a gente soube, pedi a intervenção da FUNAI, em menos de, acho que 8 horas, a FUNAI retirou eles de lá. Ter acontecido algo semelhante ano passado, a reprise de episódio semelhante, onde é que nós estamos errando, que não estamos conseguindo observar ou nos antecipar o problema? Em Feijó, a gente tem um problema muito maior do que este com a mesma etnia. Eles moram em um local bem longe, já próximo mais do Peru do que da própria cidade de Feijó, só que eles migram do seu habitat e passam a morar nos barrancos da praia. Quando é verão, eles moram na praia, quando é inverno, eles moram no barranco, sem qualquer condição, moram dentro de uma insalubridade. Né? Eles dormem no chão, sem um pano, não tem rede, não tem cobertor, não tem nada. Eles moram como bichos, digamos assim. E vivem na rua catando lixos, ou então eles estão no lixão catando qualquer coisa para poder comer. O ano atrasado, 2021, o Ministério Público do Estado fez uma intervenção junto à FUNAI, para a FUNAI levar todos para o seu local de origem, mas eles retornaram. Acho que não demorou 3 meses, eles retornaram. O que precisa ser feito? Uma intervenção drástica do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União e da FUNAI. Essa articulação foi feita já? Não. Não? Não. Cabe à Direção-Geral de Polícia Civil fazer não. isso? Cabe ao Ministério Público Federal, à Advocacia Geral da União e à FUNAI, ou outros representantes dos povos indígenas. Mas eles precisam ser provocados por vocês, não? Não necessariamente, porque essa é a atribuição da esfera federal. Entendi. E não foi feito. Houve a intervenção do Ministério Público Estadual, Entendi. por meio do promotor Dr. Rafael. Isso em 2021. Olha, tem aqui uma... Deixa eu colocar logo aqui as perguntas relacionadas a esse tema. Eu queria... boa tarde, Taane delegado. Eu queria elogiar a atuação desse que é um dos melhores e mais atuantes delegados do Acre. Pergunto, no que deram aquelas investigações que ele fez sobre corrupção na Prefeitura de Feijó? E por que a famosa Delegacia de Combate à Corrupção no Acre parou de atuar? Francisco Pantio está te perguntando. Aliás, o prefeito de Feijó esteve aqui na sexta-feira para falar a respeito do festival. Primeiro, agradecer a participação do telespectador, né?
sobre a investigação relacionada aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados à administração pública, no que concerne ao ente municipal, elas estão andando. Essas investigações, gente, elas demoram. Você verifica que investigações em nível de Estado, por exemplo, as investigações relacionadas ao próprio governador, elas estão andando há muito tempo, há 2, 3 anos. As nossas investigações, elas não são diferentes. Elas têm um prazo, não é um prazo normal, como de outras investigações, então demora um pouco mais, mas elas estão acontecendo. Sobre a pergunta relacionada à Delegacia de Combate à Corrupção, aí eu já não poderia falar porque caberia ao diretor de Polícia Civil. Eu não sei como é que está a DECO, né? Eu não sei em que pé que anda, mas a Delegacia Geral de Polícia Civil de Feijó, a gente continua fazendo o nosso trabalho, investigando os crimes, colarinho branco, os crimes contra a administração, só que eles demandam um tempo maior do que os outros crimes. Tem sentido dificuldades na condução dessas investigações? É totalmente diferente. Por quê? Porque o procedimento é um processo. Mesmo que seja inquisitorial, ele é um processo. Todos os passos você tem que fazê-lo dentro de uma legalidade que não possa deixar qualquer resquício de dúvida. De dúvida, porque você tem que trabalhar as provas de forma contundente, provas robustas, sem qualquer violação dos direitos, para que não haja qualquer alegação e aquela prova se torne nula. Quanto mais poder a pessoa investigada tem, melhores advogados ela vai ter, melhores teses eles vão criar, melhores mecanismos estarão à disposição deles. Então, nessas investigações, a gente não pode pecar, a gente não pode errar. Infelizmente, falar uma coisa que é real, a justiça brasileira, o pau que bate em Chico, ele não bate em Francisco. Os procedimentos para os crimes contra o patrimônio, que normalmente são praticados por pessoas de classe média ou classe baixa, né, são geralmente os pobres, o procedimento legalmente seria o mesmo, mas na prática não é. A gente tem que ser sincero. E eu percebi isso depois que eu comecei a trabalhar os crimes contra a administração pública. Então você tem que ter todo um cuidado muito maior do que você dispendia aos outros crimes. Claro, para que o inquérito seja forte de tal maneira, que não as evidências que não haja brecha para poder, por mais competente que seja o advogado de defesa. Nós vamos fazer um intervalo agora e, na volta, vou falar a respeito do trabalho de combate à violência doméstica, que Feijó também é um problemão, isso como em todo o Acre, né? Vamos para o intervalo e já voltamos.